uma coisa, Paty, que eu percebi, assim, pelo menos eu tenho essa sensibilidade, é que, assim, desde que eu cheguei, então eu cheguei no ano do Link, em seguida foi o Shout, aí depois a gente teve o Fight e agora a gente está no Empower. E eu vejo como cada palavra, ano após ano, tem uma conexão com o ano passado, com o ano anterior, né? Com a palavra anterior. Ou seja, Deus ele não é simplesmente aleatório, maluco, né? Doidão. Não, faz aqui, aí o ano que vem eu vejo o que eu faço. Existe uma estratégia, né? Exatamente. Como funciona isso também? Você consegue perceber isso, assim, em Deus? Eu consigo perceber algo a mais. Eu acho que quando Deus dá uma palavra profética, ela começa naquele ano, mas ela se estende muitas vezes para outros. Por exemplo, teve um ano onde Deus deu essa palavra pra gente. Era o ano de alargar os confins, né, as tendas. Que foi quando a gente começou a plantar a igreja. Porque vinha gente lá na Itália, tipo, eles faziam 2 horas de carro, 3 horas, só para vir na nossa igreja. E a gente, assim, imaginou que essa palavra fosse para uma cidade que é perto da França, que era bem longe, mas eles vinham cada 15 dias e tal. E a gente imaginou, era assim, Deus falou pra gente começar. E ali começou um movimento de plantação de igreja. Só que essa palavra Deus nos deu e ela começou a crescer. Então, o que eu percebo é que não só tem um link com um ano antes, mas é como, né, algo que vai se evoluindo e uma coisa vai entrando na outra mesmo, né? Muito legal. É o quebra-cabeça ali que Deus está montando. É como se ele liberasse uma unção diferente. Que é diferente. Muitas igrejas fazem assim, uma palavra, a gente determina que vai ser assim. É diferente uma palavra profética de uma declaração, né? Tipo, a gente crê, a gente decreta que vai ser, esse ano vai ser assim. É diferente de você sentar e ficar escutando Deus meses. E aí, Deus, o que você quer? Né? Porque eu acho que é a declaração de fé é o que a gente gostaria. É como uma oferta nossa. Esse ano a gente vai ser mais forte. Sim. Mas a palavra profética é diferente. É o Vem que de lá pra Deus... cá, né? E aí tem uma ação diferente, né? Porque eu vejo muitas igrejas que fazem uma declaração, eles querem oferecer isso para Deus e é lindo, mas é diferente, né? Quando Deus fala... E é mais difícil, né? Eu acho que quando vem daqui... Quando vem daqui para lá, né? Essa oferta é muito mais difícil, porque é a gente entregando. Agora, quando o Senhor... E é legal para a igreja também, porque, por exemplo, o ano Fight, a gente viu que era luta, tudo bem, era a guerra que ia ter fora da igreja, no mundo, mas as pessoas iam lutar. Então, assim, a gente pregou muito sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, chamamos pastores que falavam disso. Então, a gente capacitou a igreja mais nessa área. E aí, todo mundo ficou mais forte nessa área, né? E o ano passado, todo mundo estava falando do mundo espiritual, né? Exatamente. Onde eu abria, tinha um pastor, tinha um missionário, tinha um influencer. Exatamente. Do mundo espiritual e de batalha, né? Eu achei impressionante, assim. Aqui a gente passou, eu e minha esposa, nós passamos, assim, um ano foi o ano mais desafiador das nossas vidas, mas foi onde a gente mais cresceu. Foi onde a gente mais cresceu. Assim, debaixo de pressão, né? É tipo o óleo, né? Aí na Itália a gente fala muito isso, porque tem essa prensa do óleo. E o óleo vai sair só quando você aperta ele, né? Tem uma unção liberada quando a gente está debaixo de pressão, que é importante. E eu acho incrível que também essas palavras que a gente tem, né? Que você recebe e tal, elas nos direcionam como igreja global, né? Assim, a gente fala muito aqui, eu tenho falado isso para as pessoas que não conhecem essa Sabaoth, que assim, a gente fala a mesma língua, né? Eu falei com o pastor Sérgio sobre discipulado, sobre os pilares da igreja, e a gente percebe que, assim, tudo dentro da Sabaoth, ela funciona falando a mesma língua. Então, se eu sair daqui hoje, for para Milão, ou for para os Estados Unidos, for para as Ilhas Maurício, para qualquer lugar que tiver... Exato, você sabe por quê? Jeito, porque quando a gente começou a igreja, eu era bem jovenzinha, né? Tinha medo de começar tal. Quando Deus deu essa palavra pra gente, eu falei, eu vou estudar quem sabe mais do que a gente. E eu fui visitar vários ministérios grandes. Um desses foi o ministério do pastor Yonggi Cho. Eu lembro até que eu cheguei, ele estava tipo vestido que ele ia esquiar. A gente era em 3 e eu já não dormia de noite escrevendo livro, orando. E assim, nossa, você tem tempo para esquiar? Tipo, eu não tenho mais, né? E ele era a maior igreja do mundo na época. E aí eu falei, se tem algum segredo para o crescimento da igreja, qual é? Eu fui até a Coreia para pedir isso para ele, né? O povo esperava, na época, 7 anos para conseguir falar com ele, porque muita gente, né? Só que a gente era estrangeiro, tal, então ele recebeu. E jovenzinhos, tal. E ele falou, olha, uma única visão, jejum e oração, o resto Deus vai fazer. E não foi a primeira pessoa que falou isso, né? Fui em algumas outras nações, no Brasil, fui em algumas igrejas, e muitas pessoas repetiam a mesma coisa. E aí Deus falou comigo assim, ele falou, olha, isso daí eu vou chamar, você vai chamar isso da teoria da Torre de Babel.
porque a Bíblia diz que eles tinham uma só visão, e diz essa palavra, que no original está assim, e falavam com as mesmas palavras. Porque geralmente a gente fala, caminha numa só visão, e aqui fala, não, falavam com as mesmas palavras, que é estranho, né? Porque é mais do que só uma visão. E o Senhor falou para mim, olha, você está vendo? O que está escrito? Que ninguém podia detê-los. Deus teve que descer na terra. Quer dizer, não tinha ninguém que podia parar esse povo, que não tinha nada a ver com Deus. Mas o princípio era, se você tem a mesma visão e fala com as mesmas palavras, Deus tem que descer se Ele quiser parar a tua obra. Porque essa obra ninguém pode parar, só Deus. E aí eu falei, isso vai ser um princípio na nossa igreja. E é por isso que Nós a gente vamos avança falar com as mesmas palavras e a gente vai caminhar na mesma visão, independentemente de onde a gente está. Isso cria muita unidade de pensamentos, de oração, por isso que é verdade, né? Em qualquer lugar que você acaba indo, você vê que tem, assim, esse modo. E até algo que Deus deu pra gente também, essa pregação muito radical, né? Tipo, não no modo de ser, de se vestir e tal, mas assim... A gente é de Deus, missão, é cristocêntrico, a gente não está ali, não importa se vai ganhar nada, não importa, a gente não está atrás de dinheiro, a gente está atrás de vidas. Então, isso é bem legal, é bem legal. Uau, que máximo. Então, assim, você, praticamente, Deus falou assim, ó, pega isso daqui que eu tive que parar e usa a seu favor que eu... Ele falou para mim, olha, esse povo estava fazendo errado, mas o princípio estava certo. O princípio é certo, ou seja, Deus, ele honra princípios, né? Ele não fica devendo nada para ninguém. Que máximo, Paty. E aí, assim, falando um pouquinho, então, dessa questão da palavra do ano, ela vem quando para você? Quando que você começa, assim? Então, depois das férias lá na Itália, lá as férias são em agosto, eu já começo a falar, e aí, Deus? Porque antes eu esperava mais, mas o team mídia, que quer fazer todas as publicidades, os vídeos, né? Porque Natal, geralmente, o povo tá com a família e diz assim, passa, a gente tá orando, você pode pedir para Deus antes? Ele vai responder, porque eles ficavam muito em cima. E eu falei, tá, eu vou começar a pedir para Deus antes, mas não depende de mim. Tipo, esse ano demorou um monte, porque Deus falou várias coisas juntas com esse Empower. Não foi só uma direção, ele me mostrou muitas coisas, então eu não sabia definir a palavra. Tanto que o time mídia sentou todo mundo junto e falou, eles colocaram tudo que Deus tinha falado, falou, vamos criar uma palavra, e depois a gente entendeu que Empower era o que colocava dentro tudo isso. Mas não tem uma data, né? Não é assim, hoje Deus vai falar comigo, porque Deus fala quando Ele quer, né? Ele é Deus. Sim. Mas tipo, existe uma preparação. Existe a partir de hoje eu vou começar a pedir, a partir de hoje eu vou começar a ficar bem atenta mais do que antes, até eu entender. Que legal. E daí esse ano que Deus falou várias coisas, né? Mas uma dessa, que Ele falou para mim, Ele falou, eu quero que a minha igreja volte a ser carismática. E Ele me mostrou, assim, uma palavra que muitas vezes até eu recebi, preguei lá em Atos, né? 2:17-21, onde fala dos últimos tempos, dizendo que a geração dos últimos tempos, né? Que começa na Pentecoste, ia ser uma geração profética, até Jesus voltar. Então, eu entendi que até o modo de evangelizar, que geralmente, que não é ruim. Jesus te ama, Ele é bom, que nesse período que a gente está vivendo, até em lugares tipo Brasil, lugares que já é meio cristão, o povo já Jesus me ama. Tipo, você vai na Inglaterra, eles, tá. E Deus falou para mim, vai ter que ser sobrenatural. Não vai bastar só você falar, Jesus te ama. Vocês vão ter que entrar no sobrenatural, como a primeira igreja entrou no sobrenatural. E aí ele falou, eu quero a minha igreja mais carismática. E lógico, a nossa igreja é já uma igreja que se move em dons, a gente crê muito nisso. E eu entendi que não era uma coisa só pra gente, era uma coisa para a igreja de Jesus, que é um chamado. Então, a gente, lá na Itália, a gente é bem influente. O que Deus fala, geralmente, vai abrindo, as pessoas vão fazendo. Às vezes até copia, assim, literalmente, mas tudo bem. Copiar é bom, né? É pro rei, né? Deus que deu. Mas ele começou a falar isso. Ele falou, só que eu quero que vocês treinem o espírito de vocês em escutar Deus. Então, muitas vezes, a gente, assim, vive talvez de pregação, de outras coisas, e o nosso ouvido, né? A nossa relação com Deus. E eu vi que o Espírito Santo quer usar pessoas, mas às vezes Deus está falando com elas, ou elas não entendem, ou não sabem. Ou às vezes está até num ambiente que ninguém fala para você, olha, isso que você está recebendo é Deus que está falando. Então, você acha que é você e tal. E aí ele falou para mim, mesmo que vocês tenham isso na escola bíblica e tal, eu quero que um modo intensivo. E ele falou, vai ser por 2 anos, né? Tanto que eu falei, nossa, 2 anos de training. Ele falou, por 2 anos vocês vão treinar a igreja. Tem que ser tão natural para eles escutar a minha voz. E aí eu entendi, né? Até hoje eu vou pregar um pouco sobre isso.
que a gente vai ser bem assim. O que Deus está procurando é uma geração que está... Eu estou ali no ônibus, eu faço muito isso, eu gosto, eu acho que Deus quer que todo mundo faça. Você está ali no ônibus e, de repente, você está orando e Deus fala, tá vendo aquele menino sentado ali no metrô, no ônibus? Fala isso para ele. Então, você passa aquela fase, Jesus chama, né? Sim. Porque quando você chega para uma pessoa e fala, olha, você não me conhece e tal, mas Deus está dizendo isso para você, aquela pessoa sabe quando é Deus, não adianta. E quando é Deus, é Deus. É Deus, sem dúvida. Não tem mais, assim, eu creio, não creio. É tipo, algo sobrenatural aconteceu. Eu posso não acreditar, mas tá acontecendo. Então, às vezes, eles podem falar, mas quem você é? Mas como que você sabe? E aí, de qualquer jeito, a palavra profética aqui é uma palavra que Deus nos dá, a gente é só papagaio, ela fica na cabeça da pessoa. Ela pode até falar, não creio, mas é impossível. Em algum momento... Que ela não vai lembrar, tipo, cara, eu estava sentado no ônibus, chegou uma pessoa e falou que Deus falou isso pra mim. Né? Não dá para esquecer. Sim. Ontem eu estava ali em Floripa e tinha o moço que me acompanhou até no aeroporto, ele falou para mim que ele trabalhou como Uber. E, de repente, ele estava no carro dele, trabalhando como Uber, começou a falar com o cara e tal. Esse cara olhou para ele e falou assim, você gostaria de ser um vendedor? E ele fazia um tempão que ele estava falando, Deus, eu sou muito bom de vender, eu quero vender alguma coisa, só que eu não sei o que, tal. E estava trabalhando como Uber. E aí ele falou para ele, gente, é meu sonho, né? Tipo, eu gostaria. E esse cara falou assim, Deus me mandou aqui, sentado no teu Uber, para dar um trabalho para você como vendedor. E daí falou, amanhã você vai me encontrar nesse lugar. E ele falou, Deus que falou? Falou. Então o moço falou, amanhã eu estou nesse lugar. Aí ele falou que ele foi, e o cara olhou para ele e falou, não sei se eu sou louco ou você é louco. Daí o cara falou, mas você falou que Deus falou, então eu vim porque você falou que Deus falou. E se Deus falou, eu estou aqui. E aí ele estava contando para mim que ele era para vender produtos farmacêuticos, esse cara trabalhava ali com esse pessoal, e ele falou, e eu ganhei agora, tinha acabado de ganhar como o melhor vendedor em 30 anos, nunca tiveram um vendedor tão bom. O cara que falou para ele que passou de um nível, e agora depois do dono da empresa, ele é o segundo, quer dizer, ele cresceu com ele, e a empresa, ele falou assim, a empresa é assim, eles falam, a gente está aqui para servir o Senhor, que Deus dá, tá? E aí ele estava falando, gente, sobrenatural, eu estava no meu Uber, Deus ouviu, então assim, não dá para você esquecer, daí você fala, como é que o cara se apresentou outro dia? Porque, cara, é muito sobrenatural. Sim. Eu queria ser vendedor, você senta no meu carro e fala, Deus mandou, fala, é muito doido. E esse é um ambiente que a gente só acessa em Deus com um secreto, né? Exatamente. Ouvindo o Espírito Santo. É por isso que algumas pessoas perguntaram para mim, porque falaram, mas como é que você falou que a gente vai ter que ser treinado em dons? E a gente começou, o ano inteiro eu comecei falando de intimidade com Deus. Daí eu falei, gente, porque o treinamento, que foi uma palavra que, dentro da palavra profética, era assim, né? O lugar de treinamento vai ser o secreto. Sim. Porque às vezes você fala, eu vou fazer só um curso, um seminário. Eu falei, vamos também fazer isso. Mas não é ali que você vai aprender. Ali você vai aprender algumas coisas, reconhecer melhor a voz de Deus, mas você vai aprender no secreto. Não tem jeito de ter um bom relacionamento com Deus sem secreto. Assim, não existe. E aí eu falei, então a gente vai começar a potenciar a igreja no ABC. Lendo a Bíblia, que muita gente hoje não lê mais, né? Fica ouvindo pregação de todo mundo e cada um fala uma coisa e não sabe mais, não tem um norte. Não tem mais um norte. Fala, eu sou calvinista? Não, não sou. Eu sou isso? Não, não sou. Quem que tem razão? Aí você gosta, talvez, da pessoa que fala, você acha ela legal. Aí se ela falar qualquer besteira, como ela é legal... Hoje tá certo isso. Amanhã tem o mais legal, que fala todo o contrário do que você ouviu. Você fala, então tá certo aquele. Sim. Porque o povo não tem mais uma base, né? Uma linha. Dentro da internet voando as informações. Mas as igrejas muitas vezes não dão uma linha clara também, né? Tipo, pro povo. Vamos... O que a gente crê junto? Por que a gente crê nisso? Você não é obrigado a estar aqui, mas a gente crê assim. Né? A gente crê que Deus está dando essa direção. Sim. E aí, esse ano, a gente vai treinar muito o povo no secreto para poder entrar nessa parte muito gostosa, que é não só ter um relacionamento com Deus, porque existe o profético para o outro, mas existe também para você, né? Porque assim, o profético é assim, algo muito grande, não é só uma palavra. E existe um momento onde Deus está falando com você, onde Ele está te ministrando, onde Ele está te dirigindo. E eu creio que Ele queira levar a igreja para um nível diferente. E quando você está escutando Deus... Tem muita besteira, muita coisa que todo mundo está procurando, né? Tipo, eu estou vivendo para dinheiro, multiplicação de... eu sempre brinco, falo, eles estão mais felizes que eles têm empresários do que missionários hoje na igreja. E quando você tem um bom relacionamento com Deus, você não cai nisso. Porque o Espírito Santo te bloqueia, né? O Espírito Santo fala, não,